e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Abrimos as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 7 ao 12, né? Depois nós temos Apocalipse 10, do 1 ao 4, e o versículo 7. E ali pregavam o Evangelho, falando de Paulo e de Barnabé. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Apocalipse 10, 1 ao 4 e depois o verso 7. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escreva. Verso 7. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Deus, soberano Pai, tu abriu essa palavra ao 7º anjo. O 7º anjo transmitiu a revelação para a noiva, a esposa do Cordeiro, aquela que tem o seu nome no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Pai, nos abençoa com essa revelação nesta noite aqui, Pai. Que teus filhos, através da internet, sejam ricamente abençoados. É o que te pedimos, que o Senhor tome esse pouco de pó nas tuas mãos, e o Senhor venha usar segundo o teu Espírito Santo, conforme o Senhor queira usar. No nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Meus irmãos, que Deus assim nos abençoe. É um motivo de alegria, de felicidade. Nós podemos estar juntos aqui para uma reunião. Jesus fez uma reunião com um homem chamado Nicodemos, em cima de um telhado. E ali ele trouxe uma das maiores, primeira doutrina dele, uma das grandes mensagens
que ele já pregou, foi o novo nascimento. Ninguém escreveu sobre esse nascimento, esse novo nascimento, a não ser o apóstolo João. Nenhum apóstolo escreveu, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, né? Mas o apóstolo João falou sobre esse encontro. Também o encontro que Jesus teve com a mulher do poço, também nenhum deles escreveram. E nunca foi mencionado em nenhuma outra escritura aquele encontro junto com a mulher ali no poço, ali em Samaria. Hoje também nós estamos tendo um encontro que Deus viu desde antes da fundação do mundo, que nós estaríamos reunidos aqui no dia 1º de março de 2025. Lembrando que ontem, dia 28 de fevereiro de 2025, completou 62 anos e o Senhor Jesus veio naquela nuvem formada por 7 anjos para revelar ao profeta os mistérios dos selos. E 62 anos, 28 de fevereiro de 1963. Exatamente ontem, quando completa 62 anos, Deus dá um sinal no céu. Alinharam-se 7 planetas para que toda a Terra, muita gente vira a olho nu o alinhamento desses 7 planetas. Aí, como disse o irmão Brana sobre os planetas, ele diz que há um sentido espiritual. Às vezes a gente vê o sinal no céu, quando Deus mostra algum sinal no céu, Ele está fazendo algo na terra. Então é aquele momento que nós temos que estar percebido. Os teólogos naqueles dias, antes do nascimento de Jesus, eles não puderam ver o sinal no céu, porque as estrelas se cruzaram no nascimento de Jesus. E na verdade foram, naqueles dias falaram estrela, né, mas são planetas. E o que você vê no natural, Deus está manifestando na terra no espiritual. Então quando aquelas estrelas se cruzaram, o Filho de Deus estava sendo gerado no ventre de Maria. Os magos do Oriente, como estavam estudando o Zodíaco, que foi a primeira Bíblia que Deus escreveu a primeira Bíblia no céu, depois foi escrito através de Enoque, na pirâmide, no Egito, isso foi antes do dilúvio, e depois nós temos a Bíblia escrita em papel. Mas os magos no Oriente, eles estavam estudando as estrelas, observando elas, e quando eles viram aquelas estrelas se cruzando ali, eles foram à profecia. E a profecia dizia que uma estrela ia sair de Jacó. Quem profetizou isso foi Balaão, e Balaão na verdade foi até falso profeta, mas a sua profecia era verdadeira. Não é porque um homem é falso, a profecia não é verdadeira. Então quando os magos viram aquilo, eles começaram a seguir a estrela. E a estrela levaram eles uma viagem de 2 anos até Belém, até onde o Senhor estava. Então, ontem foi noticiado pela internet, muitas pessoas estavam na expectativa, muitos, na verdade, não sabendo, do que se tratava tudo isso. Veja que os magos estavam estudando o Zodíaco, então ele sabia que o Messias estava na terra. Nós, estudando a mensagem, nós sabemos que algo está para acontecer. Então, se fosse colocar um tema, seria o alinhamento dos 7 trovões, o alinhamento da palavra. Então veja que lá atrás, quando eles viram Paulo curar aquele coxo, que era coxo desde que nasceu, e Paulo mandou ele se colocar sobre os seus pés, ficou curado. Os homens daquela cidade, que também estudavam astrologia, eles disseram: esses homens só podem ser os deuses que desceram do céu, Júpiter e Mercúrio. Chamaram Paulo de Júpiter, porque portava a palavra, e Barnabé chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque esse era o que falava.
Por que botaram o nome desses planetas, né, desses astros, nesses dois apóstolos? Agora chegamos em Apocalipse 10, nós vemos que João foi proibido de escrever. O Senhor mandou que ele selasse o segredo dos 7 trovões, e seria revelado só na voz do 7º anjo, Apocalipse 10 e 7. Mas nos dias da voz... Então, isso aqui estava tratando de trovões. Estava tratando de trovões. Que os trovões só podiam ser revelados pelo 7º anjo. Todos os selos, e cada mensageiro foi um selo, Paulo, Martim, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana, todos os mensageiros foram um selo. São 7 selos, cada mensageiro foi um selo. Agora, os mensageiros falaram para o profeta o segredo de cada selo que eles representavam. Mas quando nós chegamos no 7º selo, há um silêncio, porque 7 vozes soam. A João, representante da esposa, foi proibido de falar. Mas, no verso 7, vemos a resposta: nos dias da voz do 7º anjo, este segredo dos 7 trovões seria revelado. Não é o segredo de Deus em simplicidade, a brecha, não. Era o segredo dos 7 trovões. Porque todos os selos tinham sido abertos durante as eras da igreja. Mas o 7º selo estava em silêncio. Então, os 7 trovões foram as revelações que estavam contidas nos 7 selos. Contidas. Aí, voltando a esses planetas, para que nós entendamos melhor, 187, como o anjo veio a mim e disse: Jesus Cristo disse em seu ministério, que quando este evangelho tiver sido pregado a todo mundo, quer dizer, o povo de Cão, Sem e Jafé, então ele viria outra vez. E ela disse, quando o irmão Brano estava falando com aquela astróloga ali dentro do ônibus, e ela disse: agora, aqueles planetas celestiais, quando se movem, veja que a ciência que foi incrédula nos dias de Noé, a ciência já é crente hoje, porque a ciência consegue estudar esses astros e saber o dia e hora exato que eles estariam alinhados aqui. Então ele disse, agora ela disse, a astróloga, aqueles planetas celestiais, quando se movem, diz, eles se separaram. Eles tinham se separado depois que Jesus nasceu. Eles nunca estiveram na Terra desde aquele tempo. Veja só, que se saiba, mas disse, a cada tantas centenas de anos eles cruzam seu ciclo desse jeito. Veja, durante 2000 anos eles estavam separados. No século XIX, os astrólogos estavam atentos, porque eles estavam estudando. Por isso a Bíblia diz que bem-aventurado é o que lê, é o que ouve, né? Porque se você não estiver ouvindo, se você não estiver lendo, você não vai estar... essas coisas vão passar por cima da sua cabeça. Por quê? Você vai estar desatento. Você estará preocupado com tanta coisa dessa vida que Satanás coloca diante de nós, né? Porque é tanta coisa para tomar o seu tempo, tomar o tempo dos nossos filhos, para tomar o tempo da família. São coisas em vão, que Salomão chama de vaidade. E não há fundamento nenhum, porque a nossa vida vai chegando ao fim, porque ela é passageira. Hoje, os pais estão enterrando os filhos, porque o tempo já passou. Essa geração de hoje
eles não vão contemplar os 50 anos. Será muito difícil para essa geração contemplar, quando nós estamos chegando exatamente no fim. Agora, quando aparece um alinhamento de planetas, nós vemos que isso aconteceu 2000 anos atrás. Jesus estava nascendo. Aconteceu há mais de 100 anos atrás, o William Branham estava nascendo. Os astrólogos também viram. E agora esse de ontem. Tem que ter um sentido espiritual nisso hoje. Porque não era 5. Não era 5, é 7. Nos dias de Jesus eram os 3. Nos dias de Branham, nesses dias de hoje, é 7 planetas, é 7 selos, é 7 trovões, é 7 trombetas. Agora você veja bem o alinhamento da mensagem, o alinhamento desses trovões, o alinhamento dessa palavra, a palavra do dia, a palavra da hora, ela tinha que ser alinhada nesse tempo, porque é o tempo da perfeição. Hebreus capítulo 11, verso 40, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Agora vemos acontecimentos, coisas que estão acontecendo uma atrás da outra. O mês passado, 5 planetas se alinharam. E a ciência já divulgou que 7, no dia 28 de fevereiro, ia se alinhar. Eu vou mostrar para vocês o irmão Branham, em 1962, falando sobre um alinhamento de 5 planetas também no mês de fevereiro. No mês de fevereiro. E quem estava anunciando esse alinhamento eram os astrólogos índios. Porque Deus se manifesta na natureza. Você vê Deus na natureza. Ele manifesta através da palavra, mas ele se manifestou na natureza também. A primeira Bíblia foi o Zodíaco. Depois a pirâmide que Enoque construiu. E hoje nós temos a Bíblia em papel, mas essa Bíblia também ela já está materializada na esposa de Cristo. Porque Jesus não vai levar esse monte de Bíblia para o céu. Ele vai levar a Bíblia que está em carne aqui. Essa Bíblia que está realmente materializada. Essa Bíblia que está na sua alma. Porque nós somos a Bíblia escrita, carta. Viva, escrita, lida por todos, todos têm que ler, tem que ver Cristo em nós. Então o profeta disse: eles se separaram, eles nunca estiveram na terra desde aquele tempo, que se saiba, a astróloga falando com o irmão Branham, mas disse: a cada tantas centenas de anos, eles cruzam o seu ciclo desse jeito. Se acontecer que haja aqui um astrônomo, talvez ele saiba sobre o que ela estava falando. Eu não. Assim, quando ela estava, disse, eles se cruzam assim, e disse, em comemoração à maior dádiva que já foi dada à humanidade, quando Deus deu seu Filho. Quando esses planetas se cruzam outra vez, olha, disse, ele envia outra dádiva à Terra. Então, nós recebemos o profeta prometido de Malaquias 4, de Lucas 17:30. Eles cruzaram de novo. Foi o que Jesus disse: como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nós recebemos a maior dádiva, nós recebemos a Cristo que morreu por nós, nos redimiu. Recebemos a Cristo na sua segunda vinda, revelando esse segredo, revelando a nossa redenção, a nossa salvação, tirando nós do enredo, de todo credo, denominações. Olha só, quando esses planetas se cruzam outra vez, ora, disse, ele envia outra dádiva à terra, e disse, o Senhor nasceu no cruzamento daquele tempo. A astróloga diz para o irmão Branham, você nasceu no cruzamento daquele tempo. Cada um de nós aqui dentro tem algo a ver com as estrelas.
Todos nós que estamos aqui, todas as pessoas na face da terra têm algo a ver com as estrelas. Agora, o Senhor nasceu no cruzamento daquele tempo e disse: essa é a razão pela qual eu subi isso. Agora, vejam bem a mensagem Comunhão de 4 de fevereiro de 1962. Agora, veja, por que essas coisas acontecem em fevereiro? Ontem começou o carnaval no Brasil, 28 de fevereiro. Muita gente fizeram aniversário ontem também. Nasceram em 28 de fevereiro. Ruim é que nasce dia 29, né? Ele não vai comemorar este ano, vai ter que comemorar no outro ano, né? Tem que comemorar no dia 1º. Mas por que o 28? Os 7 anjos que vieram da eternidade, vamos dizer, os 7 planetas, 7 estrelas, foi 28 de fevereiro, não foi 29. Então veja só, essa mensagem foi pregada em 4 de fevereiro. E o que está sendo anunciado aqui do alinhamento desses planetas também é para fevereiro. Isso foi lá atrás, 63 anos atrás, 74 da mensagem Comunhão. Vemos que os astrônomos estão predizendo no decorrer dessa primeira parte, ou a primeira parte do mês, começando com o dia 2 ou 5, ou no decorrer desse mês, os astrônomos índios predizem que o mundo explodirá. Eu tenho que comunicar uma coisa a vocês. Às vezes as coisas me vêm e eu tenho que falar. As pessoas das denominações, das igrejas, eles não creem na astrologia. É diferente de feitiçaria. Porque a primeira Bíblia foi escrita no céu. O irmão Brana revelou essa Bíblia. A segunda foi escrita na pirâmide. Você pode ver que Satanás usa a astrologia, ele usa a astrologia, ele usa a pirâmide e ele usa essa Bíblia também. Ele bota essa Bíblia no Saravá, ele bota essa Bíblia, faz as pessoas batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo usando essa Bíblia. Essa Bíblia está dentro da Igreja Católica, de todas as igrejas. Só que Deus, quando Jesus esteve entre nós, ele era a Bíblia em carne. Que eu carregar uma Bíblia não quer dizer que você é cristão. Qualquer um pode carregar uma Bíblia. Agora, carregar Cristo não é qualquer um, não. Aquela vida tem que ser provada e testada para você carregar Cristo na sua vida. Então, as pessoas, quando se fala de astrologia, o irmão Brana falou muito sobre isso, né? Porque quem reconheceu o irmão Brana como profeta, como uma dádiva que foi dada por Deus para a humanidade, foi uma astróloga. Nenhum denominacional, nenhum pastor reconheceu aquilo. Quando ele falou da visita do anjo, eles se assustaram, disseram que era o diabo. Mas era Deus, porque a igreja não estava acostumada mais de buscar a Deus, de falar com Deus. Gente, coisas espantosas, mais terríveis, diz a profecia, a Bíblia e o profeta, vão acontecer nessa terra. Mais sinais e mais sinais vão aparecer. Nós vamos receber, nós que estamos esperando. Veja que aqueles magos estavam estudando o zodíaco. Quando eles viram 3 estrelas estranhas, eles já tinham estudado o profeta Daniel. Eles já tinham estudado o Pentateuco. Eles sabiam que era a vinda do Messias. Porque eles estavam preocupados. E eram os 3 filhos de Noé. A descendência dos 3 filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. Vieram representar a humanidade, trazendo presente para o Filho de Deus. Eles viajaram 2 anos. Só que ele estava inteirado por causa do estudo. O irmão Brana disse, qualquer dia deste, eles vão bater na sua porta. Você vai abrir. Se você está naquela fé da mensagem da hora, esse velho corpo vai cair. Você vai entrar naquele rapto.
Porque você está vendo a olho nu o natural. Mas se tem o natural, tem o espiritual. Então nós temos que estar prontos para isto. A humanidade recebeu uma praga chamada Covid-19. O mundo todo, pelo deserto do Saara, pela África, por tudo, aeroportos fechados. Uma praguinha. O profeta Zacarias diz que a carne vai vir praga, que a carne das pessoas vai apodrecer, vai cair e as pessoas não vão morrer. Por quê? Eles foram incrédulos à palavra, à mensagem da hora. Eles foram incrédulos. E nós estamos mostrando algo que está acontecendo em nossos dias. Em menos de um ano que o pastor Osmar partiu com o Senhor, começou a acontecer do mês de janeiro, fevereiro, 2 alinhamentos de planetas. Eu tenho que falar isso para vocês pela internet, eu tenho que falar isso para vocês aqui, né? Em um ano, 2 fenômenos. Então algo está para acontecer. Nós esperamos os nossos irmãos que partiram, né? Vocês estão aqui esperando a irmã Maria que partiu nessa fé, está jovem no outro lado, é um astro, é uma estrela, que foi comprada, redimida no sangue de Jesus Cristo, e o profeta diz: qualquer dia desse eles batem na sua porta. E você está esperando? Se você está ouvindo a mensagem, nós temos mensagem para ouvir. Aqui às vezes, irmãos, o povo é o seguinte, diz assim: não, mas eu também estou escutando a palavra. Mas você escuta a palavra de ontem, né? Você escuta uma palavra de pessoas que abrem o culto pedindo dinheiro, pede dinheiro de manhã, pede meio-dia, pede de tarde, pede de noite. Que mensagem essas pessoas têm para nos dar? Quando eles ensinam uma vida e uma prosperidade aqui nessa terra, aqui aonde nós somos pó e voltamos para esse pó, há uma vida eterna. Então ele fala aqui, eu vejo isso aqui, ó. Então os astrólogos estavam dizendo que o mundo ia explodir. Não sabia eles que tinha um profeta na terra naquele dia. Mumbrana leu no jornal. E os jornais americanos caçou disso. Não creio que o mundo explodirá, diz o profeta. Eles estavam zombando dos astrólogos. Mas os astrólogos estavam vendo que algo ia acontecer. E os jornais americanos estavam zombando. As denominações nem dizem que eles não creem nisto. Eles tentam crer numa Bíblia e batizam errado, dão a ceia errado. Batiza em Pai, Filho e Espírito Santo, dão a ceia com suco de uva, com pão fermentado, sem lava-pés, e ainda carregam a Bíblia que ensina a verdade. Mas os astrólogos estavam dizendo que o mundo ia explodir, e houve uma explosão. Quando os 7 anjos vieram da eternidade, houve uma explosão. Ali no Monte Pôr do Sol, que as pedras foram cortadas e formadas de pirâmide. Houve uma explosão que 7 anjos desceram. Quando pisaram aqui, levaram o 7º anjo com eles. Estava errado os astrólogos? Não, eles estavam vendo alguma coisa. Porque a primeira Bíblia estava anunciando a vinda do leão. Porque o zodíaco começa com uma virgem e termina com o leão. Na virgem Jesus nasceu. Como leão ele veio, o leão da tribo de Judá. O cordeiro se transformou em leão. Olha, o profeta diz: vocês não devem rir disso. Eu não creio que o mundo vai explodir, mas sim digo que é errado caçoar disso. Porque algo está para acontecer um dia destes. Algo semelhante a isso.
Quando os 5 planetas, Marte, Júpiter e Vênus e assim por diante, entrarem em seu... Nunca chegaram a isso, nunca foi. Agora, o alinhamento de 5 nos dias do irmão Branham, que era o tempo da graça. Jesus, fé em inglês é 5 letras. Jesus também é 5 letras. 5 é o número da graça. E nos dias do irmão Branham aliou-se 5. Mas ele disse que algo estava para acontecer, que nunca tinha acontecido. Veja, nunca chegaram a isso. Afirmam que talvez há 25 mil anos atrás. Mas quem estava lá para saber? Isso é a ciência supondo. Supõe isso, supõe aquilo. Mas quando os astrólogos estavam vendo, 7 anjos vieram da eternidade. E agora, meus irmãos, isso que aconteceu ontem, o que aconteceu em janeiro, do alinhamento de 5 planetas, e agora é 7. 7 é perfeição. O número de Deus é 7. 7 é perfeito. Quando ele vem na sua segunda vinda, o seu novo nome tem 7 letras, B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Agora, eu estou vendo que esses 7 trovões têm se alinhado. Tem nos levado a uma fé perfeita, para um rapto perfeito. Esses 7 trovões. Porque não é debalde que algo venha acontecer. Que Deus abra os céus. E a ciência diz, naquele dia vocês vão ver a olho nu. Está nos jornais, está na internet. Veja que eles anunciaram bem antes, como esses astrônomos aqui. Então, vamos ficar percebidos, porque alguma coisa está vindo. É guerra, é rumor de guerra. Não, agora não é mais rumor, não. Agora é guerra mesmo. Os homens matando os homens, as mulheres matando as mulheres. É sequestro, é rapto de crianças. Olha a condição que está esse mundo hoje, meu irmão e minha irmã que está me assistindo aí nos Estados Unidos, na África, aqui, na cidade de Triunfo. É o alinhamento dessa mensagem. Há uma voz para se ouvir, mas vemos a contradição de Coré também. Houve a contradição de Coré nos dias de Moisés, nos dias de Jesus, nos dias de Jeremias. Tinha um outro profeta que também profetizava, mas era contrário a Jeremias. Há contradição nos dias de Brana, há contradição nos dias de João, sobre apertar o play. Mas se você não aperta esse play, esses trovões não vão ficar alinhados. Essa mensagem não vai ficar alinhada. A noiva não vai se alinhar para esse rapto. É alinhamento de 7 lá. É o alinhamento da palavra aqui. Agora, o que está para acontecer será de uma forma muito simples, muito humilde, que o grande não vai ver. Porque a terra está cheia de gigantes. Nos dias de Noé, em Gênesis capítulo 6, havia gigantes na terra. E hoje nós temos uma terra cheia de gigantes. Gigantes, que gigantes são? Grandes pregadores, grandes personagens. Hoje eles cobram até um cachê para pregar numa igreja. E tem que ter um grande ginásio para que o povo venha. Veja, o povo não vai aonde está Jesus, vai aonde está um homem. Jesus é a palavra. Às vezes Jesus fala através de um homem com chinelo no dedo, com a camisetinha. O povo passa. Agora, quando se anuncia um astro, uma estrela caída, porque tem as estrelas que caíram. Lúcifer foi uma estrela, foi um astro, foi um planeta que caiu do céu. Agora, esses 7 mensageiros, esses 7 trovões, que hoje a noiva é 7 trovões,
A noiva é esses 7 planetas. Porque as 7 eras da igreja formam a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Forma. Não terminamos de ler? Ele disse, então isso aqui tem uma aplicação espiritual. Como aqueles planetas nos dias do Senhor Jesus. Teve uma aplicação espiritual. Você pode ver que os sacerdotes dos dias de Jesus, os fariseus, eles não sabiam nada. Eles não sabiam que ele tinha nascido. Os magos vieram da Índia. 2 anos de viagem, de camelo, com as suas caravanas pelo deserto, enfrentando os ladrões do deserto, seguindo a estrela. Porque aquela estrela ia lhe levar até onde ele estava. Então, quando tem um sinal no céu, algo está acontecendo na terra. Nos dias do irmão Branham, os astrólogos no mundo todo sabiam que algo estava acontecendo na terra. Gente, hoje não é diferente. Quando no mês passado 5 planetas se alinharam à graça, terminou a graça, porque agora veio a perfeição. 7 planetas que todo olho do mundo todo viram. Pode ver que amanhã no Fantástico, Domingo Espetacular, vão anunciar, mostrar como espetáculo. Mas ali é Deus falando. E o que está acontecendo na Terra? Será que a TV sabe? Será que a ciência sabe dessa mensagem? Ela tem chegado à sua perfeição. Hebreus 11:40. Sem nós, eles não são aperfeiçoados. Então, 1 ano depois da partida do pastor Osmar, vem acontecendo essas coisas sobrenaturais. O alinhamento de 5 planetas foi, parece, 18 de janeiro, no mês passado, do ano 2025. E agora o alinhamento de 7 planetas que aconteceu. Então o irmão Branham diz, quando essas coisas vêm acontecer, tem algo acontecendo aqui entre nós. Então, nós vemos que esses trovões, essa noiva está alinhada. Alinhada. Veja, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Osmar vindo para cá, e ele dizia que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Não precisa ser muita gente, não precisa ser muito pastor. 200 pastores, 100 pastores, 7, 8, não. Ele diz pode ser 2 ou 3. É a mensagem, a remissão. No minuto 18, ele disse ali, pode ser 2 ou 3, não é mais, para Deus estar. Ele levou Pedro, Tiago e João, 3 no monte, porque 3 testemunhas também estavam lá, ele não precisava de mais. Gente, é um alinhamento, é uma perfeição, 7 é perfeito. Que Deus assim abençoe cada um de vocês. Eu tinha muita coisa aqui para ler, mas a gente falou um pouquinho, sobre a importância da fé de arrebatamento. E a fé de arrebatamento está na revelação desses 7 trovões. E esses 7 trovões nos levam a um novo nascimento. Porque Deus não gosta de aparência. Deus, Ele nos conhece por dentro. Deus sabe quem somos.